Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Passaram bem a semana? Por aqui, como sempre, com a graça de Deus, estamos bem, muito bem. Como dizia o bispo que eu conheci uma vez lá em São Paulo, Dom Carlos Lema, rezem por ele, por sinal, bom bispo. Dom Carlos Lema, sempre que você perguntava para ele, Dom Carlos, como é que vai o senhor? Ele dizia, melhor do que eu mereço. E é por aí mesmo. Por aqui as coisas estão... Olha, uma coisa interessante que dá pra gente contar é o seguinte. O clima é absolutamente louco, um dia faz 5 graus, outro dia faz 30. Mas uma coisa interessante é que vocês precisam rezar mais. No geral, também, claro, porque rezar é importante. Mas vocês precisam rezar mais porque semana passada eu falei, olha, vocês rezem para eu achar o livro que sumiu. Tá? Esse livro não apareceu ainda. Tá? Assim, eu sei que a falha não está em mim que sou desorganizado e perdi o livro, de modo nenhum. Também sei que a falha não está em Deus. Logo, a falha, o único lugar possível que ela esteja é na oração de vocês. Então, caprichem. Tá? Outra coisa. Semana que vem, próxima quarta-feira, dia 23 de agosto, porque eu não sei quando é que você vai ouvir esse áudio, nós vamos retomar, nós vamos ter a nossa aula mensal do Moriar. Não do Moriar Podcast, mas a nossa sala de aula. Tá? Nós vamos continuar, então, trabalhando o tema do fim último da vida cristã e a inabitação trinitária. Nós vamos agora para a terceira ou para a quarta aula no tema, acho que para a quarta aula, se eu não me engano. Então, recomendo que quem tiver interesse e quem ainda não for apoiador, aulas são exclusivas, dá um pulo ali no Apoia-se, apoia.se/Moriar, e apoie para ter acesso às aulas, tá? Vale a pena. Se você não quiser ter acesso às aulas, apoie também por caridade, porque ajuda é útil, e é importante. Bom, isto dito, vamos direto ao ponto hoje, tá? Porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, Inclusive foi votado democraticamente no Instagram. Eu não manipulei as votações de forma alguma. E então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como vocês já sabem, pelo título do áudio, hoje nós vamos conversar sobre a Assunção de Maria Santíssima aos céus de corpo e alma. Um dos mistérios gloriosos do terço, uma solenidade da Igreja, um dogma mariano, uma grande festa que é originariamente celebrada no dia 15 de agosto, só que, por razões pastorais, o que quer que isso signifique, no Brasil a festa é celebrada no domingo seguinte. Tá? Por quê? Porque é uma solenidade, deveria ser preceito, ou seja, missa obrigatória, e para facilitar a vida do povo, para o povo não ter que ir à missa durante a semana, se muda para o domingo, para as pessoas, ficar mais fácil das pessoas cumprirem o preceito. Tá? Então, normalmente, quando são esses dias de festa, esses dias de solenidades e coisas assim, o que eu faço com vocês é meditar a própria
o próprio texto do Evangelho. Né? Nós fizemos isso ali no dia de Pentecostes, né? Nós fizemos isso recentemente no dia da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que hoje vai ser diferente. Tá? Hoje vai ser diferente porque ainda que tenha bases bíblicas, bases da Escritura, para a gente falar da Assunção de Maria, né? O fato em si, de modo concreto e claro, né? E explícito, não está presente na Bíblia. Então, nós vamos conversar sobre a Assunção baseados aqui no documento, no próprio documento, no qual foi instituído o dogma da Assunção de Maria. Tá? Um documento de 1950, escrito pelo Papa Pio XII, chamado Munificentíssimos Deus. O documento ele é curto, ele é claríssimo, ele é direto ao ponto, ele é fácil de ler. Tá? E assim, eu recomendo que todos vocês leiam. Realmente recomendo, porque, veja, o magistério da Igreja, ou seja, os ensinamentos oficiais da Igreja, especialmente os ensinamentos dos papas, eles fazem parte da tradição, eles fazem parte da Igreja, eles fazem parte do que é ser católico. Né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você não tem um conhecimento do magistério, essa familiaridade com o magistério, você se torna presa fácil para aqueles que querem deturpar o magistério, né? Para aqueles que estão entregues aí aos ventos de doutrina, né? Para aqueles que tentam mudar as coisas ou que parecem tentar mudar as coisas. Então é necessário que o católico tenha um conhecimento do magistério, uma familiaridade com o magistério. Tá? E assim, não se deixem assustar com sei lá, olhando documentos do Papa Francisco, documentos de São João Paulo II, que apesar de terem coisas boas, eles são muito longos, alguns, entendeu? São muito longos e são cansativos. Não se assustem por isso. Não se assustem por isso e também não se assustem pela aparente complexidade que tem alguns documentos. Porque quanto mais para trás você vai, mais você vê que os documentos são extremamente claros, extremamente sucintos, né, e extremamente diretos ao ponto. Por exemplo, esse próprio aqui, documento Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII, tá, que define um dogma. E para vocês terem noção, ele fala, tem a introdução, aí ele explica os pedidos para a declaração do dogma, ele explica a consulta aos bispos, ele explica por que a doutrina está de acordo com o magistério, aí ele fala dos testemunhos da crença, do testemunho da liturgia, ele fala da festa da Assunção, ele fala dos testemunhos dos santos padres, dos teólogos, da teologia escolástica, na Idade Média, na escolástica, nos tempos modernos, os fundamentos das escrituras, por que é oportuno que se defina o dogma e define o dogma. Tá? Ele faz tudo isso nesse documento. Aí se eu venho aqui e eu clico em imprimir, tá? O documento está disponível na página do Vaticano II. Sabe quantas páginas dá isso? 14 páginas. Em letra grande. Tá? E assim, dessas 14 páginas, as últimas 2 são só referência bibliográfica. Então assim, são 10 páginas. 12 páginas. Então assim, vale a pena que vocês conheçam o magistério. Que vocês tenham familiaridade com o magistério. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos pegar aqui o Munificentíssimos Deus. Eu não vou ler ele inteiro com vocês, mas eu vou ler alguns pontos, depois vamos parar num ponto principal, que é o que mais nós vamos conversar. Tá? Por exemplo, aqui no parágrafo 21, tá? Ele está citando São João Damasceno. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Ele diz: São João Damasceno, que entre todos se distingue como pregoeiro dessa tradição, ao comparar a assunção gloriosa da Mãe de Deus com as suas outras prerrogativas e seus outros privilégios, exclama com eloquência: convinha que aquela que, no parto, manteve ilibada a virgindade, conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte.
convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o Eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz, com o coração transpassado por uma espada de dor de que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. E aí ele segue. Condizem com essas palavras de São João Damasceno as de muitos outros que afirmaram a mesma doutrina. E não são menos expressivas nem menos exatas as palavras que se encontram nos sermões proferidos pelos santos padres mais antigos ou da mesma época, ordinariamente por ocasião dessa festividade. Assim, para citar outro exemplo, São Germano de Constantinopla julgava que a incorrupção do corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus, e a sua assunção ao céu são corolários não só da sua maternidade divina, mas até da santidade singular daquele corpo virginal. Vós, como estás escrito, aparecestes em beleza. Vosso corpo virginal é totalmente santo, totalmente casto, totalmente domicílio de Deus, de forma que até por este motivo foi isento de desfazer-se em pó. Foi, sim, transformado enquanto era humano para viver a vida altíssima da incorruptibilidade. Mas agora está vivo, gloriosíssimo, incólume e participante da vida perfeita. Outro escritor antiquíssimo assevera por sua vez: a gloriosíssima Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Deus e Salvador nosso, doador da vida e da imortalidade, foi glorificada e revestida do corpo na eterna incorruptibilidade por aquele mesmo que a ressuscitou do sepulcro e a chamou a si de uma forma que só ela sabe. Bom, várias coisas aqui para a gente conversar, né? Primeiro, o que vocês percebem lendo isso aqui? Vocês percebem que existe uma relação direta entre a assunção da bem-aventurada Virgem Maria com a sua Imaculada Conceição. Tá? Por que existe esta relação? Eu vou simplificar. Quem quiser, pesquise. Quem quiser, pergunte. Quem quiser, se aprofunde. Mas percebam o seguinte. A corrupção corporal da morte, ela é uma das penas do pecado. Tá? Nós vamos tratar mais detalhadamente das penas do pecado daqui a pouco, mas a corrupção da morte é uma das penas do pecado. Então, se a Virgem Maria ela é imaculada, ou seja, se nela não há mancha alguma de pecado, ou seja, se no momento da criação de sua alma os méritos de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, foram aplicados a ela em antecedência, de modo a protegê-la da mancha do pecado, né, e torná-la ilibada, puríssima, né, como uma segunda Eva, ela, não sendo manchada pelo pecado, não teria por que provar da corrupção de seu corpo. Tá? Notem, entretanto, tá? Notem o quê? Notem que ela não foi privada da morte. Né? Isso, a proclamação do dogma, né, lá embaixo do documento, ela deixa ali em aberto a possibilidade da Virgem ter morrido ou não. Porém, durante todo o documento, tá, Pio XII ele vai tratando da tradição, né, de tudo que sempre se creu na igreja com relação a isso,
inclusive nesse próprio trecho que eu li, dos Santos Padres, e fica assim claríssimo que a igreja sempre acreditou que ela morreu e após a sua morte foi ressuscitada e assunta aos céus. Tá? Por que isso acontece? Porque se a gente vai estudar, inclusive Santo Tomás de Aquino, esses grandes teólogos, eu acredito que isso esteja até em Santo Agostinho, apesar de que eu não li isso em Agostinho, eu li isso em Tomás, a gente vê o quê? A gente vê que não é que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram imortais. Não. Por quê? Porque a natureza humana é uma natureza corporal. Se ela é corporal, ela tende à corrupção e ela tende, portanto, à morte em algum momento. Tá? Então não era que eles eram imortais por natureza. Não. Mas eles tinham um dom préternatural. Né? Ou seja, um dom preternatural da imortalidade, ou seja, eles não morreriam jamais. Chegada a hora de sua morte, eles seriam imediatamente levados ao céu. Agora, isso não significa que eles seriam privados, que ausente a graça de Deus, ausente este dom, eles seriam privados da morte. Não, porque naturalmente eles morreriam. Tá? Naturalmente eles morreriam. Então o que acontece? Nossa Senhora, sendo imaculada, ela não necessariamente recebe todos os mesmos dons preternaturais de Adão e Eva. Não. O que ela vai receber? Ela vai ser protegida das maldições. Das 4 maldições, ou seja, os 4 castigos que Eva recebe por pecado. Que são quais? São as dores do parto, a corrupção da carne, a submissão à concupiscência e ao marido, e o aumento dos trabalhos e das dificuldades da vida. A Nossa Senhora é privada de todas essas 4 coisas. Ou seja, ainda que ela experimente a morte, porque é próprio da natureza humana, que nós morramos, ela é absolutamente privada da corrupção da carne. Ela é absolutamente privada da podridão. E isso se dá o quê? Isso dá precisamente porque ela foi protegida do pecado. E não podendo o seu corpo ser corrompido pela morte, faz perfeitamente sentido que ela seja então assunta aos céus de corpo e alma. Principalmente porque ela é a gratia plena, ela tem a plenitude da graça. Nela está plenamente, mais do que em qualquer santo, presente e brilhosa e iluminada, a semelhança com Deus. A semelhança que nós perdemos com o pecado original, na Virgem Maria está totalmente presente e luminosa. Tá? Então, por isso que São João Damasceno diz aqui, ele diz: convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz com o coração transpassado por uma espada de dor, da qual tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Ou seja, vamos por partes. Convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto. Por quê? Porque a virgindade perpétua de Maria é um símbolo. Tá? É um símbolo do quê? É um símbolo de que, em sua total pureza, o ventre da Virgem é como um segundo Éden, no qual assim, ele esteve sempre fechado e acessível somente a Deus. Ela era toda de Deus. E do ventre dela, o segundo Éden para o novo Adão, que é o Cristo, do ventre do qual ele saiu, sem romper a virgindade da Virgem, mantendo-a plenamente pura, intacta e inviolada,
não faz sentido que esse mesmo ventre inviolado, né, seja vítima da corrupção do mundo. Ela que foi preservada de qualquer violação humana, né, seria entregue à violação dos vermes? A podridão? Qual o sentido disso? Nenhum. Convinha, então, que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Ou seja, convinha que aquela que foi um tabernáculo vivo do próprio Deus, no que passasse pela morte, fosse também introduzida por ele em seus tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o Eterno Pai desposara. Por quê? Porque ela é esposa do Espírito Santo. E uma esposa deve estar próxima e unida de seu esposo. Não depois, mas agora. Porque vejam, tudo aquilo, isso é uma lei da teologia, né, da mariologia. Tudo aquilo que se diz da Virgem se pode dizer da Igreja, sob certo aspecto, e vice-versa. Tá? Bem interpretado, né, bem aplicado, a lei é essa. Então pensem da seguinte forma, quando a gente diz que o Espírito Santo é como que a alma do corpo místico, que é a Igreja, a gente pode fazer a mesma afirmação, sob certo aspecto, à Virgem Maria. E é por isso que a Virgem Maria se diz esposa do Espírito Santo, porque ela está numa união tão estreita com o Espírito Santo, tão profundamente cheia da graça transbordante do Espírito, ela está tão unida a Deus, que é como se o Espírito Santo fosse a sua própria alma. Como se, não é. Falar que é seria uma heresia. Mas é como se. Como se. E nessa plena união com o Espírito Santo, como é que esta mulher, porque o corpo e a alma estão intrinsecamente unidos, a morte é uma violência que os separa, como essa mulher seria elevada aos céus, a sua alma, e seu corpo jaziria por terra? Não tem sentido? Não. No momento em que ela morre, ela é introduzida no palácio do rei, como nós lemos no Salmo. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz com o coração transpassado pela espada de dor da qual tinha sido imune no parto, contemplasse a glória de Deus. Não tem um problema na tradução aqui agora, mas contemplasse a glória de Deus assentada à direita do Pai. Aqui a gente está falando do quê? De Nossa Senhora das Dores. O que é que nos ensina a Igreja sobre ela, a tradição da Igreja, que tudo aquilo que Cristo provou em sua carne, todas as dores físicas de Cristo, Maria a sofreu em sua alma. Ou seja, ela tem uma participação estreitíssima nos méritos da crucificação. Então, convinha que ela, que, segundo o Papa Bento XV, é corredentora de modo especialíssimo, porque aceitou, dentre outras coisas, aceitou entregar o Filho para a cruz, ou seja, porque Cristo quis, Deus quis que toda a redenção, inclusive os méritos da cruz, fossem dependentes do sim dela, do fiat dela, do faça-se em mim, segundo a tua palavra, de Maria, convinha que ela fosse premiada com essa introdução nos tabernáculos eternos. Que ela fosse elevada aos céus e sentasse-se junto da Santíssima Trindade. Convinha que a Mãe de Deus possuísse aquilo que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Bento XVI diz uma coisa lindíssima eu não me lembro aonde acredito que seja numa homilia
que ele dá numa das festas da Assunção. Mas ele diz o seguinte, ele diz que na Virgem resplandece a plenitude da glória futura que Cristo nos promete, mas resplandece já, agora. Porque assim como nela foram aplicados os méritos da paixão de Nosso Senhor, de modo a preservá-la do pecado, do mesmo modo que isso acontece, nela também se aplica por antecedência todas as graças de Deus que serão aplicadas aos santos e aos perfeitos no fim dos tempos. Agora, por que eu digo isso com relação a essa frase? Porque todas essas graças que nós receberemos por quê? Porque participando de Cristo, nos tornamos com Ele co-herdeiros do céu. Nós somos filhos no Filho. Nós somos salvos no Filho, por nossa participação de Cristo. Então, quando aqui São João Damasceno diz, convinha que a mãe possuísse o que era do Filho, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, bem, se nós que participamos de Cristo receberemos aquilo que é dele no fim, convém de modo especialíssimo que a mãe do Filho receba estas coisas antes de nós. E não só antes de nós, mas de modo exemplar. Como um exemplo luminoso, como a estrela dos mares, a estrela da manhã, a porta do céu, que nos mostra o caminho para o qual nós temos que ir, que nos ilumina as nossas vidas, que nos aponta na escuridão da vida neste vale de lágrimas a direção que nós devemos seguir. Como aquela seta luminosa que está sempre apontando para Cristo. Ela é o nosso norte. E ela aponta para Cristo sempre. E ela aponta para Cristo mostrando, entre outras coisas, mostrando plenamente realizadas em si as promessas que Ele nos fez. Vocês percebem isso? Percebem o quão incrível é isso? Nossa Senhora é uma coisa assim absolutamente insana de se pensar, porque é uma coisa tão grande, tão bonita e de uma caridade por nós, da parte de Deus, um carinho da parte de Deus por nós, que é assim, é um paradoxo sob certo aspecto, porque é um mistério tão grande que se pode dizer dele aquilo que no Antigo Testamento um dos profetas diz de Nosso Senhor, diz de Deus, que é diante de tanta magnificência que se cale todos os lábios. Mas também é uma beleza tão grande, é uma doçura tão grande, e nós temos diante de todo esse amor um dever de gratidão tão imperioso, que nós temos que falar disso, nós temos que falar da Virgem, nós temos que amar a Virgem, nós temos que fazer com que os outros a amem. É o que diz São Bernardo, que ele diz, de Maria nunquam satis, ou seja, nunca é o suficiente de Maria, nunca basta. Não se pode amar a Virgem mais do que seu próprio filho amou, ninguém ama ela mais do que Cristo amou, ninguém a reverencia mais do que o próprio Cristo a reverenciou. Ele quis ser submisso a esta mulher por 30 anos da sua vida. Ele que fez seu primeiro milagre, seu primeiro milagre público, ao menos, por intercessão direta dela. Tá? Então vejam que a proclamação do dogma da Assunção, isso é uma coisa importantíssima que vocês tenham em mente. A proclamação do dogma da Assunção, ela não é a proclamação de uma coisa nova, tá? Não. Os dogmas da Igreja nunca são coisas novas. Os dogmas da Igreja
sempre são o quê? Eles sempre, invariavelmente, são declarações infalíveis, tá? Todo dogma é infalível, todo dogma é verdadeiro, todo dogma é incontestável. Mas essas declarações infalíveis, elas são feitas de verdades conhecidas e já cridas pela igreja. Um dogma nunca é uma novidade, é sempre uma verdade antiga, já conhecida, já sabida, que é apenas declarada de forma mais enfática, né, de forma mais luminar, de forma mais definitiva, para que ninguém possa, né, atentar contra esta verdade. Ou seja, o dogma ele não cria uma verdade, mas ele protege uma verdade já conhecida. Isso é verdade de todos os dogmas, mas isso fica particularmente claro quando a gente está falando do dogma da Assunção. Por quê? Porque pensem que, por exemplo, inclusive aqui no documento cita isso assim com uma maestria, uma clareza assim, impressionante. Mas, por exemplo, pensem no terço, tá? Pensem no terço. Tomar um gole d'água, a gente já pensa no terço. Pensem no terço e pensem nos mistérios gloriosos. Tá? Qual que é o quarto mistério glorioso? O quarto mistério glorioso é a Assunção da bem-aventurada Virgem Maria ao céu de corpo e alma. Tá? Que coisa, né? Agora, qual é o primeiro registro histórico que nós temos, né, deste mistério no terço? Vocês sabem o ano? Sabem? Eu sei. 1521. Tá bom? Primeiro registro que nós temos de que estava sendo rezado o terço com os mistérios e o mistério da Assunção estava ali presente é 1521. Dominicano chamado Alberto de Castello. Agora, se o dogma foi declarado em 1950, como é que pode isso já ser parte da liturgia, já ser parte das festas da igreja, já ser parte da comemoração dos fiéis, já ser parte do que tudo aquilo que acreditava o povo antes? Não só antes, mas assim, mais de 400 anos antes. Como é que pode? Se o dogma é o Papa ali inventando o que ele quer para manipular os fiéis, não tem sentido nenhum. Qual que é a única solução? A solução verdadeira. Os dogmas não inventam verdades. Os dogmas não são verdades novas. Os dogmas são todos verdades antigas e verdades claríssimas, conhecidas, cridas e amadas pelos fiéis. Desde a época dos apóstolos, mais ou menos claramente, que são proclamados de modo público pela igreja para proteger a nossa fé, daqueles que justamente querem que a nossa fé se perca. Daqueles que, bem ou mal intencionados, pregam mentiras, pregam enganos, pregam desvios. Essa é a função do dogma. Então, quando nós comemoramos a festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que é uma festa tão grande que não só tem a missa do dia, como tem a missa da vigília, ou seja, uma missa do dia anterior em preparação para rezar a missa principal no dia dela. Como no rito antigo tinha uma oitava, ou seja, 8 dias após a festa, no qual a gente continuava comemorando essa festa. Isso não é porque em 1950 o Papa inventou um dogma. Não, isso é porque essa é uma das maiores festas da igreja. Essa é porque
essa festa está no coração de Cristo, pulsante. Porque o próprio céu se alegra, né, quando nós comemoramos a plenitude da graça. A plenitude da graça na Virgem Maria. Né? Porque comemorar a plenitude da graça na Virgem Maria, comemorar as maravilhas de amor realizadas por Cristo, por Deus e pelo Espírito, por Deus Pai e pelo Espírito Santo na Virgem Maria, não é nada mais do que comemorar o imenso amor de Deus por nós, por cada um de nós. E comemorar o quão intimamente Ele quer se unir a nós. O quão intimamente Ele quer que nós participemos de Sua natureza divina. O quão intimamente Ele quer que nós nos separemos da vida mundana, da vida corrente, da vida da carne, da vida podre que nós vivemos, e nos unamos a Ele, desde já, desde agora. Como? Imitando a Virgem Santíssima. A Virgem silenciosa, a Virgem humilde, a Virgem mortificada, a Virgem orante, a Virgem contemplativa, a Virgem doce. Por fim, a Virgem que em Deus, por graça de Deus, a Virgem gloriosa e terrível, que apavora os demônios assim com a sua mera presença, seu mero nome, causa pânico entre os anjos caídos. Essa é a nossa mãe, que nos foi dada por Cristo na cruz. O último tesouro que ele tinha na cruz. Ele não tinha mais nada. Não tinha mais roupa, não tinha mais honra, não tinha beleza, não tinha nada. Nada. Tinham tirado tudo dele. A última coisa que ele tinha era o seu tesouro mais precioso, que era a Virgem Maria. E Ele deu ela para nós, como nossa mãe. E ela é a grande estrela que ilumina o céu da nossa noite. Ela que nós temos que imitar, ela que nós temos que seguir, porque nela resplandece plenamente a vontade de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Quem a segue, segue a Deus. Cristo quis vir a nós por meio dela, e nós temos que ir a Ele por meio dela também. Nós não somos melhores que Cristo para querer ir a Ele por um caminho diferente do que Ele escolheu para vir até nós. Tá? Tem um texto muito bonito, que eu não separei aqui, porque eu falo isso todo áudio, eu não separei porque eu não tinha pensado em falar sobre isso, que chama o Credo de Maria. Tá? O Credo de Maria ele foi escrito por um santo chamado São Gabriel Possente, ou São Gabriel da Virgem Dolorosa, que era um passionista. E nesse credo ele é uma coletânea de várias coisas que afirmaram os santos sobre Nossa Senhora. Tá? E é bonito, vale a pena ler, eu recomendo para vocês, tá bom? Mas é isso, né? A meditação de hoje fica por aqui. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pedidos de oração para hoje. O jabá eu já fiz no começo, não vou fazer de novo agora. Pedidos de oração para essa semana, eu queria pedir que vocês rezassem pela alma de Trinidad Merayo, tá? Que faleceu. Tinha pedido para vocês rezarem pela saúde dela, mas ela faleceu já. Eu tinha inclusive usado outro nome, mas não precisa mais de anonimato agora que está falecida. Rezem pela alma dela. Rezem pelos protestantes, e por todos aqueles que não creem na Virgem, por todos aqueles que não a amam, que não a procuram, por todos aqueles que estão órfãos de mãe.
né, para que eles possam conhecer a verdade, que eles possam conhecer ela, que é o caminho mais seguro ao Cristo, assim como a igreja. Rezem pela nossa conversão, rezem também pelas almas de todas as crianças abortadas, por todas as iniciativas pró-vida do Brasil, por todas as iniciativas pró-vida que estão sendo realizadas aqui no Brasil, nessa Semana pela Vida, inclusive em ação de graças também pela própria CNBB, que lançou aquela nota e aqueles pedidos para que rezássemos pelos nascituros e pela vida. Tá bom? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço, e eu peço que sempre que puderem, por favor, rezem por mim.